Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um VicoCast, o podcast da Vicofarma. Lembrando sempre que o nosso compromisso aqui com você é te trazer conteúdo relevante de qualidade sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, para que você possa sempre estar bem informado e tomar boas decisões com os nossos convidados e com as informações que a gente vai trazer aqui para você. E hoje, eu queria, antes de começar, fazer sempre aquele pedido para você se inscrever no nosso canal. Não sei se você já segue a gente, mas segue aí o nosso canal no YouTube, acompanhe a gente no Instagram também, a gente sempre solta os cortes lá, então para que você possa ficar acompanhando as novidades aqui que a gente está sempre trazendo para você. Bem, e hoje a gente vai falar um pouco para você sobre a Ásia, né? Nós vamos falar sobre uma expedição de 15 dias sobre a Ásia, mais especificamente em 3 países, na China, na Coreia do Sul e no Japão. Então a gente quer saber se você sabe um pouco sobre a beleza coreana, sobre a tradição do Japão, saber um pouco sobre a China, né, as curiosidades, falar um pouco sobre esses países extremamente desenvolvidos, né, alguns deles, especialmente nessa área da cosmética, de tecnologia, de logística, enfim. E aí a gente vai falar um pouco mais. E a gente trouxe hoje alguém que participou dessa expedição. E a gente vai conversar sobre isso aqui hoje. Muito, muito assunto legal, muito conhecimento novo. A gente vai falar um pouco sobre K-Beauty. Já ouviu falar sobre K-Beauty, a beleza coreana, né? Sobre os produtos coreanos, está super na moda. Se fala bastante sobre isso e a gente vai conversar sobre isso hoje aqui com você. E aí, então vem, acompanha aqui com a gente. Hoje a gente está recebendo aqui como convidada a farmacêutica, diretora técnica e sócia proprietária da Vicofarma, a Luciana Macedo, que vai bater esse papo, falar um pouco dessa expedição para a gente. E aí eu queria te convidar para aproveitar e vir aqui, tá bom? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo. Seja muito bem-vinda ao VicoCast. Primeira vez aqui no podcast. Sim. A gente aproveitou, tá até no estúdio novo hoje, né? Tá um pouco diferente. Para trazer essa visita especial, então conversar hoje aqui com a gente sobre essa expedição na Ásia, que quem acompanhou, muita gente acompanhou nos stories do Instagram essa expedição, né? Então passando por esses países. E aí vamos conversar um pouco sobre isso, contar para a gente como é que foi essa experiência, o que viu de novo, o que dá para contar, o que dá para trazer para a gente de experiência. Então seja muito bem-vinda. Obrigada, foi assim, uma experiência incrível, né? Começando pela China, que era um lugar que eu acho que a gente tem, né, um estereótipo, digamos assim, de que China, para mim, era uma coisa que eu jamais visitaria. Qual foi a cidade? Foi Xangai. Xangai, tá bom. E aí foi bem interessante, porque realmente... né, a gente achava que ia encontrar espetinho de escorpião em toda esquina e a gente viu que realmente não é isso. Eles são extremamente desenvolvidos, né, tecnologia em coisas do dia a dia que para a gente ainda, né, é surpreendente, assim, ver a tecnologia deles, né, e o quanto eles estão avançados. E voltando mais para essa nossa parte da farmácia em si, o quanto eles, como é que eu vou dizer, abrangem, né, toda a cadeia. Sim, né, de produção, de embalagem, do próprio produto. Então eles vão desde da produção, principalmente de embalagens, que foi o que a gente viu muito, né? Então a mesma empresa que faz a embalagem, ela mesma produz, ou ela tem ali próximos fornecedores de tudo que eles precisam. Então isso reduz muito o custo, e eles têm a parte da logística, né, que eles conseguem dali com facilidade distribuir para o mundo todo. Falando primeiro em comportamento, quando a gente fala essa questão de comportamento, de economia, assim, o que mais surpreendeu lá, assim, essa parte da observação enquanto país, assim, lá, né? Obviamente que é só uma cidade, mas assim, né? Que não dá pra gente dizer que o país inteiro é daquela forma. Sim. Mas o que mais surpreendeu, assim, falando em Xangai, com relação à estrutura, economia, estrutura, o que foi, assim, mais chamou a atenção? A tecnologia mesmo.
o quanto eles vivem com a tecnologia no dia a dia ali. Como é que eu vou te dizer? Me ajuda aí. Bem, o que eu tive na expedição também, né? Então, o que a gente observou, na verdade, primeiro que é um mundo paralelo, né? Assim, Sim. tudo que funciona aqui não funciona lá, né? Então, os cartões, né, essas bandeiras internacionais, de Visa e Master, a gente vê que não funciona, né? As redes sociais que a gente está acostumado a utilizar, né, da Meta, o Instagram, WhatsApp, Gmail, também não funciona. Sim, verdade. Então, a gente fica meio deslocado, assim, do que a gente está habituado, né? E a gente percebe essa questão deles lá, que eles têm tudo deles, né? Eles têm a própria rede deles e eles não sentem o que eu vi, eles não sentem falta. Sim. Né? E que foi uma preocupação nossa de chegar lá e, meu Deus, não vai funcionar o WhatsApp, não vai funcionar o Instagram, o que eu vou fazer? Eles vivem lá com o que eles têm e eu vi que eles não sentem falta disso. Sim. Eles conseguem viver com o deles, com as regras que eles têm lá, né, com as limitações que eles têm lá, mas, né, o que eu não tenho, eu não sinto falta. Sim. E aí eles conseguem também, com a tecnologia, né, eu acho que o principal ali que eles se movimentam é com o Alipay, né, e dentro do Alipay... tem tudo, né? Tem tudo, né? Você tem reserva de hotel, você tem o Uber, que Transporte, o Uber também não tem Uber lá, o que tem lá é o Didi, D-I-D-I, Didi, e que é como se fosse o Uber, né? Que é dentro do Alipay. Então, eu acho que esse é um fato que chama muito a atenção para a gente que está acostumado, né? Com o que a gente já usa aqui praticamente quase no mundo inteiro. Lá é tudo uma particularidade, né, diferente. Eu acho que causa muito receio e muita curiosidade, né? Porque é bem diferente do resto do mundo inteiro, né? É verdade. E aí, com relação a essa parte de estrutura, de economia, e com relação a, por exemplo, essa parte de tecnologia voltada a fornecedor, por exemplo, foi feita uma visita lá, conhecer uma fábrica de fornecedor, um fornecedor, como é que fala um pouco pra gente? A gente conheceu uma fábrica, na verdade, de embalagens, né? Que eles fornecem para o mundo todo. Então, eles fornecem desde o médio, digamos assim, né? Empresário, empresas médias e grandes, para empresas, né? Para essas multinacionais, tipo L'Oréal, Johnson, P&G. Então, eles conseguem atender desde o médio empresário a essas multinacionais enormes e eles fornecem, né, para o mundo todo. Tanto coisas mais simples quanto coisas mais complexas. Sim, então, né? Eles vão desde um borrifador, né, simples, que a gente simples, a embalagens de luxo. E que são realmente belíssimas, a gente vê que o acabamento, mesmo nas embalagens simples, eles têm esse cuidado com a qualidade, né? Que a gente até tem aquela impressão de que coisas da China não, né, tem uma qualidade menor. Não, o que a gente percebeu lá e que eu percebi é que, assim, se você brigar por preço, realmente vai ter um que não vai ter a qualidade que a gente espera. Mas ele é bem baratinho e ele é para ser descartável e trocado de tanto em tanto tempo. Mas eles trabalham com coisas de extrema qualidade, só que a gente paga um preço por isso, né? Que no volume a gente acaba tendo vantagem, né? O custo não é tão elevado assim, mas que realmente eles têm essa preocupação com a qualidade e eles querem ser os melhores, né? Eu acho que isso ficou muito claro lá. Para mim, observando que eles querem ser os melhores. Eles querem ser reconhecidos como a minha embalagem é a melhor que tem. E é curioso porque, assim, eles são praticamente a fábrica do mundo, né? Sim. Tudo hoje é produzido lá na China, né? Quase tudo que a gente consome hoje, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é feito na China. E eles conseguem ter desde o mais simples, né? Que às vezes a gente acha que tudo que é muito simples e talvez de baixa qualidade relaciona à China,
mas eles também fazem coisas de alta tecnologia, de alta Sim. qualidade, né, de excelência. Então, eles têm para todos Tem os para públicos, todos na os verdade, gostos, né? Você pode fazer coisas simples e pode fazer coisas extremamente complexas. Né? E o quanto vai muito do que você quer e o quanto você quer pagar. A gente acaba tendo essa ideia das coisas mais simples ou de baixa qualidade, é porque as pessoas acabam comprando essas coisas mais simples e de baixa qualidade. Né? Mas ela também tem... Eles têm... São tecnologias de ponta... Então, eles têm muita qualidade em tudo, não só em embalagem, mas se a gente for ver eletrônico, eles têm bastante qualidade. Mas eles também têm os produtos, digamos, de segunda linha, que eu vou pagar um preço, né, menor, mais baixo, mas que eu também sei que eu não vai durar o quanto de um preço mais elevado que tem mais qualidade, tem um melhor acabamento, então é diferente. Hoje, tanto a China quanto outros países, mas especialmente China e Índia, eu acho que eles concentram uma grande parte da produção, inclusive de insumos farmacêuticos. Sim, né? A maioria é da China. E eles produzem essas moléculas para o mundo inteiro, né? Sim, distribuem para o mundo todo. Então, para a gente ver o quanto eles têm qualidade de equipamentos hospitalares, né? Material PME, né? Materiais... Todos. cirúrgicos, enfim, é impressionante como eles conseguem fazer essas coisas de alta tecnologia também e conseguem distribuir com preço competitivo, né? Sim, bastante. E a gente acompanhou, assim, como eles estão preparados também, acho que isso é um ponto importante da gente ver e observar como eles estão preparados para crescer, né? Cidades com estrutura, portos que funcionam, aeroportos que funcionam, então é um país que se preparou e vem crescendo, né, em taxas bem expressivas ano a ano, para justamente fazer esse crescimento, né? E na área farmacêutica eles são um país extremamente relevante, né, dentro do segmento do setor. Né? Sim, são bem relevantes mesmo. Porque se a gente for ver, hoje eu acredito que 90% dos insumos que a gente compra, eles vêm da China. Tanto de matéria-prima quanto de embalagem. A gente percebeu isso, eu lembro que na época, durante a pandemia, eu vi uma observação do governo brasileiro, que ele foi se dar conta do quanto o governo brasileiro é dependente desses insumos, né? Sim. Porque ele foi ver que começou a faltar material aqui no Brasil e aí que foram ver que a maioria deles é produzido... O fornecedor é a China. Na China. Isso. Né? Que bom. Fabricante, na verdade, né? O fabricante, né? Ele acaba nesse desenvolvimento de moléculas, enfim. Que legal esse olhar aí da China, né? Dela desenvolvendo. Eu acho que, para quem não conhece e só vê alguns recortes de TikTok, é surpreendente, né? Muito. Você vê um país numa economia do jeito que é, do tamanho que é, organizado, estruturado, né? E que não perde nada, acho que para nenhum país de primeiro mundo, assim, né? Com relação à estrutura. Tem suas diferenças, né? Assim, a gente vê que tem diferenças culturais, que a gente observa que são grandes, né? Mas eu acho que com o passar do tempo, esse contato que vai tendo com os outros países, eu acho que isso daí também vai derrubando essas barreiras, essas diferenças. Né? Sim. E aí, vamos falar de outro país agora? Bora. Falar que da Coreia. A expedição saiu da China e Fomos a expedição foi para a Coreia. Então, me fala como é que foi na Coreia, de onde vem esse negócio a gente está vendo agora extremamente viralizado, quem tem rede social acompanha isso toda hora com certeza, do K-Beauty, né, que é a beleza coreana, então do skincare, do cuidado com a pele. Então, fala um pouco pra gente do que foi essa observação, do que você observou lá, o que você viu. Essa K-Beauty começou com esses doramas, né? Que eles expuseram para o mundo, né, essa beleza coreana, né, que a gente está tendo contato agora. Só que esses dias que a gente passou lá, o que eu percebi, isso na verdade deles vem de muitos e muitos anos atrás. Então, de fato, isso é uma cultura. Não é uma coisa que está acontecendo agora. A gente está tendo contato agora. A gente está vendo agora algo que já acontece que lá já acontece, há muito tempo, né? Então essa preocupação com a beleza,
preocupação com a pele, principalmente do rosto, então tudo bem branquinho, elas sempre maquiadas, tanto mulheres quanto homens, né? Sim. Com cuidado, cabelo, então eles sempre arrumados, cada um no seu estilo, mas eles sempre arrumados. E realmente me impressionou essa meio que obsessão pela beleza. Então, o tempo todo a gente andando na rua, no metrô, o tempo todo, né, ali se maquiando, olhando no espelho, retocando um lápis, um rímel, retocando um blush. Então, é muito, assim, chega, pelo menos para mim, né, que não tenho o costume de usar maquiagem, então, para mim, foi uma coisa, assim, meio que obsessiva ali, aquele frisson nas lojas, então, sacolas e sacolas, meu Deus, que tanto tempo a pessoa tem para cuidar da pele. E a gente, né, vai entendendo um pouquinho com a guia que mostrou pra gente, né, que eles têm esse cuidado desde a infância. Então, a criança, quando vai para o colégio, ela já recebe aquele kitzinho dela, pelo menos com protetor solar. Então, eles têm essa preocupação com a mancha, com a pele bem branquinha, sempre lisinha. Eles têm muito essa preocupação. Um cuidado muito grande. Muito grande. Pergunta, aqui no final depois a gente vai ter umas indicações, porque aí todo mundo vai querer saber se tem, quais são os ativos, né, mais comentados, mais utilizados, ou como o pessoal mais jovem usa o termo, hypado, não é? E vai ter depois, a gente vai... Vamos, então fica aí com a gente, porque aí no final, vai ser no final? Vai ser no final. A gente vai deixar, e vai deixar também depois aqui na legenda uma sugestão de formulação com os 3 principais ativos que a gente viu lá, que são muito comentados, mas a gente pode falar quais seriam esses... além desse consumo, né, a gente vai já falar de consumo, quais seriam esses 3 principais ativos assim, que mais se destacaram durante esse tempo lá na Coreia, observando o consumo? Eu vi bastante ácido hialurônico. O PDRN, que não é um ativo tão novo para a gente, mas assim, eu não vi aqui, pelo menos no Brasil, um hype dele, digamos assim, como é lá. Então, quase todos os produtos têm PDRN. Então, é o hidratante com PDRN, é um clareador com PDRN, um anti-aging. Então, eles usam em vários produtos. E o GHK Cobre, que também tem bastante sérum para a idade, para melhorar a barreira. Então, para hidratação, eles são muito utilizados. Todos eles. E a parte, eu acho que mais interessante é que, mesmo a gente indo num país onde tem muita pesquisa e que culturalmente já se cuida muito da pele, especialmente a pele do rosto, esses 3 ativos que são mais utilizados a gente já encontra aqui, né? Sim. Encontra lá na Vicofarma, né? Também. Já temos lá esses 3 ativos já na Vicofarma. Já temos há bastante tempo também. Há bastante tempo, né? E foi até uma surpresa perceber, porque eu achava que chegando lá a gente ia ver muito ativo novo, ativo que a gente nunca tinha visto. E não, são coisas que de fato a gente já trabalha, eles fazem releitura, né? E bomba, né? De um jeito que realmente me impressionou. Realmente é um consumo impressionante, né? Desses ativos para skincare. Tem uma loja específica lá, né, que a gente pode falar, a Olive Young, que é uma loucura, né, assim, um consumo, o que eles vendem e a quantidade de lojas e o que eles conseguem vender num dia é uma coisa impressionante, a quantidade de gente, né, as lojas parece que todo dia estão em promoção, em Black Friday, alguma coisa estão assim, lotadas. Né? Porque é um movimento desconhecido aqui pra gente, dentro de uma loja de skincare, que só vende skincare, né. Então, sempre lotado, sempre cheio, sempre muita gente, né? Isso também te impressionou, assim, essa volume de pessoas procurando por skincare todos os dias, o dia todo? Todos os dias, e a quantidade, né? Mais do que o volume de pessoas é o quanto eles compram. Porque eu vi meninas novinhas, adolescentes, com um sacolão. E eu fiquei pensando, né? Eu disse, meu Deus, que tempo a pessoa vai conseguir usar tudo aquilo?
E realmente elas fazem, até porque elas têm essa cultura da rotina. Né? Entrando um pouco na cultura deles, é essa rotina. Então, elas não pegam e só passam protetor solar. Então, conta pra gente como é que é isso, só pra gente entender. Então, o nosso hábito aqui, de um modo geral, né? A gente tem que falar de forma geral. As pessoas Sim. têm, talvez, o único cuidado, assim, maior seja mais o cuidado com o protetor solar. Isso. E lá tem uma rotina. E qual seria essa rotina que elas usam lá, as coreanas? Aqui, normalmente, o que eu percebo é a pessoa cuida da limpeza, né? Limpa, é protetor e maquiagem. E depois um demaquilante, limpa e pronto. Lá não, eles têm a rotina da beleza. Então, normalmente é um demaquilante que é mais suave, então para não agredir muito a pele. E depois eles utilizam um sérum, um sabonete, né? Para limpeza, que também não é muito agressivo. E vem um sérum, um hidratante, um creme para a área dos olhos, para cuidar de rugas, né? Tanto para evitar quanto para tratar. E essa hidratação, então eles têm todo esse cuidado, né? Protetor solar sempre. Sempre, né? E eles até têm um protetor solar que eles utilizam por cima da maquiagem, né? Que ele não deixa manchado, né? Entendi. Então, eles têm toda essa rotina, todo esse cuidado com a pele, para estar com a pele sempre impecável. E, de fato, a gente vê que eles têm realmente uma pele muito bonita. Muito bonita, é verdade. Então, assim, eu acho que tem alguns fatores lá que ajudam esse consumo. Acho que o primeiro é um fator cultural, não é isso? Sim. Assim, culturalmente, é um hábito que já os acompanha há muitos anos, né? Sim. E que a gente está vendo agora. Eu acho que segundo, acho que tem um fator econômico aí, né? Também forte, assim, esse consumo também só é muito forte porque a renda média lá é alta. Bem mais alta, né? Comparada com o Brasil. Então, sim, bem mais alta. Eu acho que algumas vezes maior, talvez 5 vezes maior, né? Comparado acho que com o salário mínimo, é 5 vezes maior, mais ou menos. Maior do que o salário mínimo daqui. Do que o salário mínimo daqui. Então, isso também ajuda que as pessoas possam consumir mais, né? Mais a beleza. O que mais, assim, que observou lá, assim, com relação às marcas, né? A gente vê essas marcas extremamente famosas de lá, né? Com certeza você se cuida da pele, já ouviu falar. Medicube, a Skin 1004. Isso, Skin 1004. Que mais? Assim, tem a Mixum. A Mixum, enfim, essas lojas que são bem famosas hoje, especialmente aí graças ao TikTok, né? Que divulgou. Sim, divulga bastante. Essas lojas. Tem mais alguma coisa assim, lembrando das lojas, lembrando desse conceito, o que eles observam, que as marcas trabalham? Eles trabalham muito com a experiência do cliente, então todo lugar a gente vai, a gente pode testar tudo. O que eu percebi, eles trabalham com o menos é mais, né? Então, sem cheiro, a maioria sem conservante, sem muitos ativos, muitas associações. Então, assim, 1, 2, e algumas lojas tem um ativo e elas fazem desse ativo a linha dela toda, né? Que nem a Skin 1004, né? Que é a centelha de Madagascar. Então, todos os produtos dela são com esse ativo. Então, eles podem colocar um a mais, um a menos, uma vitamina, algum anti-aging, mas não tem muita coisa, muitas associações. Então, ele é bem simples. Mas é aquele simples que funciona. Isso. Na verdade, evita essa quantidade muito grande de associações, né? Você deixa um produto como carro-chefe e depois você usa 1 ou 2 ativos ali para potencializar alguma coisa e você vai desenhando todo o restante da linha, né? Tem uma preocupação também, a gente observa, especialmente lá na Coreia, dessa questão do cuidado deles com a experiência do cliente em loja, né? Então, cada loja, ela transmite a imagem que ela quer, né? De experiência do cliente com o produto, né? Assim, essa questão de poder usar, né? Todas as lojas têm uma pia, né? Com sabão, papel toalha, então você pode experimentar tudo, né? Testar na sua pele, no seu rosto. Sim, testar, ver se vai gostar. Então, principalmente os que têm
tonalizante, né? Então, se está de acordo com a minha pele, então posso testar, posso ver se não vai irritar, né? Então, pode usar no rosto, pode passar na mão, ver se gosta da textura. Então, tem ali realmente a pia para a gente lavar, para testar vários produtos. E, assim, são lojas, a maioria, bem clean. Assim, a gente consegue ver todos os produtos, elas não é um ambiente poluído. Então, a gente chega olhando assim, dando uma passada de olho, assim, a gente já enxerga tudo que a empresa trabalha. Né? Entendi. Então, sem excesso de produto também, né? Também, Sem muito ativo e sem muito produto. Que você isso. Fique confuso, talvez, não saiba como usar, né? Eu acho que isso faz parte, talvez, desse raciocínio de ser mais fácil a rotina, né? Talvez por já ter uma rotina estabelecida, né? Do que eu vou usar, do que eu vou fazer. Acho que isso ajuda muito também. Né? Sim. De como é que eles vão trabalhar, como é que eles vão definir. Talvez não tenha um lançamento toda hora, né? Que nem aqui, às vezes... Não tem. No nosso mercado parece que está toda hora querendo lançar produtos e eles lá têm essa questão de você trabalhar o que já tá estabelecido, já está bem desenvolvido, funciona, né? Observou mais alguma coisa assim, em alguma loja assim, de diferente daqui? Não, o que eu percebi na Olive Young, né, que foi também uma das coisas que faz com que ela seja o que ela a organização deles. Então, se a gente for prestar atenção, todas as identificações estão acima. Então, por mais lotada que esteja, se eu quero um sabonete para o rosto, eu consigo enxergar onde é a seção do sabonete para o rosto. Então, proteção solar, estão todos lá. Máscara, que eles usam muita máscara. Máscara facial. Né? Isso, então muita máscara. Tem uma parede inteira, tem ali a identificação, né? Máscara facial. E tem de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é tipo. Entendi. Então, bem interessante. Essa questão da máscara é algo que a gente ainda não usa como eles usam, né? Assim, todo dia eles utilizam a máscara. Eu acho que faz parte também do skincare, né? Tem máscara, bastante. Tem muito, né? Assim, comparado com o Brasil, acho que não lembro de ter visto máscaras na quantidade que eles têm lá e dos tipos de uso que eles têm lá, todas a pronta entrega, assim, né? Não vejo nem em loja aqui quando a gente vai, nem em loja de cosmético. Se a gente acha uma máscara, duas, eu acho que é pouco. Lá não. Em todo lugar que a gente vai, loja da esquina, no meio da rua, eles estão vendendo máscara. É um negócio facial, eles usam bastante. Impressionante. E aí, economia, essa questão de país é muito parecido, talvez, com o restante. Ali é um país extremamente desenvolvido, com uma renda per capita alta. Também a percepção é a mesma, assim, de organização, segurança, um país desenvolvido com boa logística, é a mesma percepção, organizado, eu tive limpo. A mesma percepção de organização, de limpeza, apesar de que em todos eles a gente não vê lixeira na rua. É uma curiosidade, né? A gente não vê lixeira na rua e mesmo assim, sem lixeira na rua, a gente vê que é uma cidade limpa. Uhum. A pessoa leva o seu lixo até ter um lugar para jogar. Que possa descartar. Isso, para descartar o lixo. É impressionante, né? E as cidades conseguem se manter organizadas e limpas mesmo sem lixeira, né? Porque a gente geralmente pensa ao contrário, né? A cidade é só, mas também não tem lixeira pública. Não tem lixeira, né? E não. E as pessoas levam, talvez, né? O lixo ou descartam onde elas estão consumindo ou levam até a casa, o trabalho, algum local que elas possam... Sim, eu vi lixeira só nas estações de metrô, né? Que tem. Que foi onde eu vi lixeira. Mas na rua realmente não tem. Entendi. E essas marcas, por exemplo, lá a gente sabe que tem uma empresa, que é a Amore Pacific. Sim. Que tem várias marcas, né, embaixo dela, dessas muito, muito famosas. A gente pode até deixar aqui depois também, porque a gente fica curioso, né, de saber quais são essas marcas. A gente pode deixar aqui, depois na descrição do vídeo, essas marcas que são mais faladas, que são mais conhecidas. Como é que elas se comunicam? Assim? Eles têm nichos diferentes, cada um comunica de uma forma, ou tem algum atributo diferente uma da outra? A gente acabou visitando a principal, né? Que dentro dela tem todas as marcas que ela trabalha. Então lá
a gente acabou tendo a experiência de ver tanto os mais comuns quanto os de luxo. Então, ela tem linhas do dia a dia, mais comuns, mais populares, digamos assim, e tem umas marcas mais de luxo, que a gente vê que eles lá organizam que as de luxo ficam um pouquinho mais separadas, né? As mais populares e talvez as mais conhecidas lá ficam bem no centro, logo para a gente chegar e ter contato. E muito essa questão da tecnologia nos produtos, né? Foi a loja que a gente foi que tem aquele scanner para fazer a base no tom da pele, por sinal estou usando. Ah, que legal. Então a gente faz, ele escaneia. Mas explica, né, pra gente como é. Vamos lá. Tá, é um tablet que ele escaneia a pele, então ele vê qual é o tom da pele. Tá. E ele diz lá qual é a numeração, tem uma numeração daquela tonalidade. E a gente pode escolher entre o mate e o com brilho. Essa é a diferença da base. E a gente tem a opção lá antes de mandar fazer, tem a opção de testar para ver se de fato o scanner acertou o tom da nossa pele. E a gente pode fazer o ajuste para mais ou para menos. E depois paga, espera uma hora e manda fazer, né? Eles fazem lá na hora. E a base já sai no seu tom de pele, isso, customizada, com seu nome também. Exato, com nome, com o tom da pele, caso queira repetir, né? Então, tem lá qual foi o tom, a numeração lá do tonalizante que eles usaram. Entendi. Né? E quando a gente chega na loja, existe um robozinho lá que não faz, né? Aquilo é só ilustrativo, que ele não está ali, eles não fazem com aquele robô, mas para dar essa ideia do quão tecnológico eles são e o quanto a tecnologia faz parte ali daqueles produtos. Entendi. De marca, eu acho que delas, a principal eu acho que a mais luxuosa, talvez, deles lá, eu acho que é a Surrasu. Eu acredito que seja, Sim. Né? A Surrasu. Eu acho que é essa a pronúncia, tá, gente? A gente vai deixar aí, depois vocês procuram aí para ver se é essa a pronúncia mesmo. E eles têm dentro da linha deles, eles têm também essa rotina, né, separada de skincare, e também tem nichos de produto. Dentro da própria marca, ele dentro tem da mais própria de um nicho, marca. Né? Isso. Um trabalho, uma linha iniciante, seria assim, né? Um produto de entrada, um produto intermediário e um produto que seria o topo de linha lá, ou que são mais caros, né? Sim, que são mais exclusivos, digamos assim. Né? Isso. E são bem caros, né? Bem caros, esses topos de linha geralmente são produtos bem caros e muitas vezes a gente até consegue fazer eles, né? Quando a gente vai ver, hoje a manipulação consegue fazer praticamente todos esses produtos com a mesma qualidade técnica, só que aí a gente vê que é um trabalho da marca mesmo, né? Ela vem trabalhando... São marcas e eles de trabalham qualidade. muito com a embalagem, porque se a gente for ver a formulação em si, já mais para essa parte técnica mesmo, é uma formulação que a gente facilmente consegue reproduzir. Né? Não tem grandes tecnologias, né, no produto, mas de fato eles trabalham com essa parte principalmente da embalagem, do luxo, da exclusividade. Então não é em todo lugar que acha aquele produto. Entendi. Né? Então tem um ativo que é o que representa aquela marca, né? Então eles fazem a linha construída em cima daquele ativo, né? Na casa da Surrasu alguma coisa de Madagascar. Não, Madagascar é do Skin 1004. Eu não lembro se é o ginseng. Eu não lembro se eu estou confundindo com a outra loja que a gente foi, que é aquela que eles já fazem muito a construção em cima da cultura também, né? Da tradição, na verdade. Sim. Então, produto tradicional que vem desde um senhorzinho que cuidava da queimadura. Então, quando a gente entra na loja, então a gente se remete ao passado, porque tem uns cadernos, uns livros bem antigos, né? Tem os móveis antigos
e tem os produtos, né, tanto antigos, que a gente vê que ele já traz digamos assim, da tradição. É uma mistura, né, do moderno com o tradicional, né? Isso, uma mistura do moderno com o tradicional, mas do próprio ativo mesmo, né? Então, aquele ativo que foi usado desde aquela época, então, do bisavô que criou. Então, eles trazem isso. Então, é uma coisa que eles não esquecem a tradição. Né? Eles forte. Criam coisas novas, mas mantendo a tradição. Entendi. Bem, eu acho que já deu para a gente dar um apanhado, assim, um pouco, da né? Coreia. Da Coreia do Sul. E aí, vamos passar para o Japão, então? Bora. Para a gente falar um pouco sobre o Japão. Então, fala um pouco da gente. Eu acho que o Japão também está muito na moda, né? O turismo no Japão vem aumentando ano a ano, né? Muita gente está deixando de conhecer, às vezes, aqueles destinos, né, mais tradicionais da Europa, e estão migrando ali para conhecer o Japão. Então, é um país que está recebendo um turismo muito grande, né? Nos últimos anos, vem aumentando, né? Eles vêm se preparando. E aí, fala para a gente um pouco do que... Talvez o Japão a gente conheça um pouco mais, né? O Japão a gente conhece um pouco mais. Talvez tem muitas marcas consolidadas japonesas, né? Dentro de vários segmentos, né? Então, a gente já conhece, eu tenho uma noção mais ou menos do Japão. Acho que muito associado à tecnologia, né? Assim, quando a gente lembra do país, essa associação de tecnologia, de tradição, cultura, né? Muito forte. Mas quanto o que te impressionou lá, para a gente entender um pouco esse contexto do Japão e depois a gente falar o que foi visto lá, o que... eu acho que o que mais me impressionou, assim, foi em relação a atendimento, né? De um modo geral. O quanto eles querem ser reconhecidos como pessoas educadas, solícitas. Então, eles tentam fazer de tudo para atender bem, independente de quem seja, né? Então, eles tentam fazer ao máximo. A gente vê que até a barreira da língua, né, que é bem diferente, o inglês também é difícil da gente entender, sim. Mas eles tentam fazer de tudo para que a gente seja atendido e bem atendido. Então, por mais que eles não entendam o que a gente está falando, ou que a gente não entenda o que eles estão falando, eles tentam, de alguma forma, se comunicar, né? E fazer esse atendimento com excelência. Entendi. Então, não é só atender. Eles tentam, de todas as maneiras, com que a pessoa fique satisfeita e fique feliz. E a gente vê que eles ficam felizes, assim, de ver a satisfação do cliente. Em todos os lugares, praticamente, que a gente foi, é assim, né? Então, eu acho que é por isso também essa questão de quem está buscando novas experiências, e aí tem muita gente indo para lá também, eu acho que em busca disso, né? Sim. Que a gente tem percebido esse movimento. Lá, a expedição lá foi conhecer também lojas, fornecedores, né? Agora, conta pra gente que eu acho que o principal lá do Japão foi a visita a uma fábrica, que é uma visita extremamente exclusiva, né? Que, assim, praticamente poucas pessoas têm acesso de conhecer essa fábrica. Então, fala um pouco de que é essa fábrica, como é que foi essa visita, onde é. A gente foi para a fábrica da Shiseido, né? Que é uma marca, né, tradicional japonesa. Eu acredito que seja a mais antiga, ou uma das mais antigas de lá. E, assim, o pouco que a gente pôde ver é impressionante, né? A organização, a tecnologia, né, em tudo. Até nas coisas básicas, eles tentam colocar alguma coisa tecnológica ali. Então, tudo funciona muito bem, né? Linha de produção, o quão eles são organizados e até metódicos com as coisas, não só em linha de produção, que tem que ser, sim, mas no dia a dia deles ali, da fábrica. Então, o sapato tem que estar guardado num lugar de um jeito, então, que a gente teve que tirar, né? Então, não pode deixar de qualquer jeito, tem que andar por um tal lugar. Então, é muito isso dessa... até metódico mesmo, né? Então, eles seguem muito a regra.
E, de fato, é assim, é a regra, né? Não tem exceção. A regra é a regra. Isso começou, acho que lá na década de 70, mais ou menos, que eles começaram, né, que isso vale tanto para a indústria, especialmente automobilística, onde começou esse movimento de organização de fábrica, tanto que eles são reconhecidos hoje mundialmente por esses processos de melhoria contínua, né? Então, assim, eles estão sempre procurando a melhoria dos processos que já são feitos, com processos validados nas maiores empresas do mundo, né? Então, eles têm esse reconhecimento, né? E a gente percebe isso, né? De fato, eles utilizam o que eles propagam, o que eles falam, né? De organização. E até com a gente enquanto grupo, né? Então, o grupo tem que andar junto. Então, se alguém afastasse um pouquinho, eles já chamavam, diziam, olha, o grupo tem que andar junto. Sim. Tem que sentar em tal lugar. Então, não sai porque tem que sentar em tal lugar. Deram 10 minutos para beber água e ir no banheiro. São 10 minutos. Em 10 minutos ela volta e começa a falar. Sim. Então, é muito essa questão da regra. E aí, o que Eles foi? têm muito... O que foi essa visita lá? Foi para conhecer o quê? Foram conhecer o processo produtivo, conhecer um pouco da fabricação de alguns produtos, é isso? Fomos, né, lá, essa empresa, ela cuida só de uma parte, de uma linha. Então, a gente conheceu, né, um pouco da fabricação dos produtos, viu como é que eles são feitos, chegou a ver um pouquinho, né, eles produzindo, eles embalando, envasando, como sai até o final, que é a expedição, né? Então, com todo o processo, né, tanto a gente não pôde tirar foto nem filmar, mas a gente viu esse processo, né, como ele é feito, quais são as etapas, depois que ele é produzido, para onde ele vai, depois no invase, como ele é feito, quais são os processos que ele passa, até ele ser embalado e vai para a expedição, né? Para ser distribuído tanto no Japão quanto, né, para o mundo todo. Assim, a gente vê a Shiseido no mundo inteiro, né? Em todos os aeroportos e lojas e tudo. E é impressionante realmente como eles conseguiram, ao longo desses anos, né, se estabelecer como uma marca de tecnologia, de tradição, né, de respeito enfim, ao meio ambiente. A gente vê que toda a fábrica é pensada em reutilização de água, em cuidado com o meio ambiente, né, em cuidado com as pessoas que trabalham lá. Então, tem toda uma preocupação deles nesse processo produtivo, né? Tanto com as pessoas, né, quanto com o ambiente. Com o ambiente, né, com o produto final. E tem mais alguma loja assim que foi visto, que chamou atenção, mais um produto que chamou atenção? Nós fomos em várias lojas, né? Sim. E assim, o que eu vi de produto diferencial, acho que foi aquele sabonete em pó que a gente viu, e que eles fazem muito também suplementos, né, individuais. Então, a pessoa não precisa ficar levando vários potes, então vai viajar, então não, é um sachê que já vem com tudo aquilo ali que a pessoa precisa, então vai viajar 5 dias, leva 5 sachês e, né, leva para viagem, para tomar, não ocupa espaço. Então tem para mulher, tem para homem, tem mulher 30 a mais, 40 a mais, 50 a mais, aí... Interessante. Lembra um pouco a individualização que a gente já faz. Que a gente já faz, personalizado. Já são coisas individualizadas, já é um tratamento já pensado de forma... Sim. Ali é mais ou menos parecido, obviamente que você não consegue atender, você define a idade, mas não consegue atender a característica de cada um. Né? Mas pelo menos já é uma segmentação ali que eles conseguem fazer. Sim. Né? Sim. Lá a gente percebe também que tem algumas marcas que elas vão se especializando, né? Lá também, né? Tanto na Coreia quanto lá, a gente viu umas que não tem fragrância, né? Outras que não usam, sei lá, só usam ingredientes naturais, então fala um pouco... a maioria deles lá, na Ásia como um todo, eu percebi que eles não utilizam muita essência, né? Não utilizam. A maioria é bem pouco. Né? É bem pouquinho. Foram poucos os produtos que eu vi que de fato tem algum cheirinho. O resto não tem mesmo. Então, muito dessa parte, principalmente como é facial, né, para evitar incomodar, dar alergia, irritação. Então tem essa questão. E
muito desse... as lojas, assim, se ela é produto natural, tudo ali é natural. Então, a embalagem é de origem natural, as bases são vegetais, são naturais, tem selo, né? Porque existem alguns selos de Cosmos, EcoCert, que é vegano. Então, eles têm e trabalham com isso seriamente, né? Então, não é uma coisa que eu digo que é. Eu comprovo que ele é natural, que ele não tem conservante. Ou se tem conservante, é um conservante natural. Entendi. Lá, eu acho que no Japão, eu não sei, no Japão, se comparar assim, os 3 países, tem essa mesma preocupação parecida com a da Coreia? Assim, com skincare e coisa? Não. Apesar de que o Japão, eles também são preocupados, mas eu não vi tanta preocupação quanto com a Coreia. A Coreia realmente foi algo que surpreendeu, essa loucura pela pele. Mas o Japão, apesar deles serem bem cuidados, digamos assim, não vi tanto existe um esse cuidado, mas não existe um excessivo, cuidado, né? Eles têm muito cuidado com essa barreira física, talvez para o sol, né? Assim, a gente percebe muito o uso de boné, chapéu, ou então tem até uns tecidos que eles colocam só aqui no rosto, né? Para proteger o rosto. Então, a gente percebe muito o uso dessa barreira física também, né? De proteção, assim, algo que a gente acaba não utilizando muito, que mesmo tendo um sol muito forte, a gente não utiliza muito essa barreira física. Né? Não tem tanto esse cuidado também com a pele, né? De proteção solar. E a gente vê assim, eles estão arrumados e tudo, mas muitos estão com uma proteção, de alguma forma, fazendo uma proteção física ali, né? Contra o sol. Sim, tanto no rosto, boné, realmente, eles usam bastante. Aquela proteção que protege o pescoço, né? A gente observa muito isso lá, né? Também. Eles são muito longevos, assim, de um modo geral, né? Todos eles. Especialmente ali na Ásia, o Japão, então, é conhecido justamente pela longevidade. Isso talvez tenha muito a ver com o estilo de vida, alimentação. Percebeu alguma coisa assim em Tóquio, assim, essa questão da... Eu acho que é alimentação, né? Então, quando a gente percebe um pouco o como eles se alimentam, né? A gente vê que eles não comem... apesar de muitas coisas serem industrializadas, eles comem muito fermentado de soja, então muito peixe, aquele macarrãozinho lá de manhã, que eles têm a cultura de manhã, um café bem diferente do nosso, né? Que a gente toma café, leite, pão, e eles não. Né? É chá, tem muito chá. E aquela sopinha lá que eles colocam, então são vegetais, é uma carne, né, um peixe, e vegetais, ovo. Então, é uma alimentação bem diferente da nossa. Sim, menos açúcar. Bem menos açúcar. Praticamente tudo. Não tem né? muito. Pouco sal também, de um modo geral, assim, menos sal. Né? Menos sal, menos açúcar. Muita fruta, muita verdura, né? Muita verdura, E muito fermentado, né? De soja, tofu, eles comem bastante, consomem bastante. E aí a gente percebe que se anda muito, especialmente em Tóquio, assim, de um modo geral, uma população magra, né? E que caminha muito, né? A gente vê muita gente na rua, né? Muita gente na rua. Não sei se foi observação também, assim, de muita gente na rua. E, de modo geral, eles sem muito excesso de peso, assim, dentro de um peso... eles têm uma estrutura para isso, né? Então, quando a gente vai ver metrô, então a gente consegue ir de metrô e de uma ponta a outra da cidade. E funciona, tem horário, né? Quando a gente vê, ele tem a plaquinha lá dizendo que o metrô vai se atrasar 1 minuto e às vezes não chega nem a 1 minuto que ele se atrasa. Então, eles quase não usam Uber, tanto que o Uber lá é bem caro. Bem caro. Né? Então, eles conseguem andar, não só andar, porque a cidade dá estrutura, mas também usar o transporte público. Sim. Né? Então, tem essa questão da facilidade, né?
que a cidade proporciona, né? E aí, junto com a alimentação... Junto com a alimentação... Parece que tem indivíduos, assim, mais saudáveis, assim, sim, né? De caminhar, aparentemente eles são bem saudáveis, E para a gente fazer um resumo, assim, né? Se a gente pensar uma expedição, 15 dias, 3 países, tudo que tem de mais moderno e de tecnológico, esse cuidado com pele. O que dá para trazer para cá? Para o Brasil, para Belém? O que dá para fazer lá na Vicofarma? Tem muita coisa que já dá para fazer. Assim, conta o que foi visto lá e que dá para implementar aqui ou que já é feito aqui, para a gente entender se a gente está muito distante, está próximo, já faz muita coisa parecida. Eu acredito que estamos próximos e talvez esse boom seja tanto pelas redes sociais quanto por esses doramas, né? Mas a maioria das coisas a gente já faz, tem acesso, né? Porque o que eu vi de diferente lá, a maioria das coisas foi embalagem, então não tem... o produto em si é uma coisa fácil de se fazer, a maioria a gente de fato já faz. E vai começar, né? Tem novidade, estamos montando uma linha, né, de produtos, já então, pensando nessa linha de beleza coreana, de rotina, de cultura. Então a gente está montando uma linha. Então a gente pode esperar em breve já uma linha. Pode, estamos montando uma linha, né, para divulgar, que vai ter em todas as unidades. Não vai precisar encomendar como um produto manipulado, ele vai estar disponível nas lojas para pronta entrega. E vem novidade aí. Ah, que bom, que bom. E então, a gente fica feliz em saber que mesmo a gente visitando países extremamente desenvolvidos, a gente não está distante, né? Os nossos protocolos, o que a gente tem disponível hoje de embalagem, de substância, de processo produtivo, não é muito distante do que Não é muito distante, A gente vê que algumas coisas ainda precisam avançar, obviamente, mas muita coisa, assim, a gente não vê uma diferença muito grande, né? Não, eu acho que o que eu mais vi de diferença foi muito essa questão da regra mesmo, e de seguir a regra, os padrões, então, principalmente nas indústrias, nas 2 fábricas que a gente foi. Então, se é isso que é para fazer, é isso que eu faço. Se é esse horário que eu tenho que seguir, é esse horário que eu faço mesmo. Os processos, né? Isso. Entendi. Então, se o processo é A, B e C, eu vou fazer A, B e C, eu não vou trocar, eu não vou pular etapas. Então, eu acho que o maior diferencial que eu vi deles lá, enquanto fábrica, enquanto processo, foi isso. Entendi. De seguir regra, de seguir processo, né? Porque às vezes a gente faz, o brasileiro no geral, né? Ele sempre gosta de dar um jeitinho, de fazer alguma coisa que não, isso daqui tá bom. Eles não. Então, segue o processo. Que é isso que tem que fazer. O processo de ponta a ponta, entendi. Outra coisa, eu acho que chamou muita atenção, além disso, é a forma realmente como eles contam a história das marcas, né? Todas as marcas têm uma história e ela é muito bem contada para o público, né? Então, o público conhece bem a história das marcas. Da né? marca. Tem um storytelling por trás dessa marca muito forte, né? Bem, a gente já está chegando já ao final, para a gente fazer nossas considerações finais. Antes disso, está faltando o que você está guardando aí, que é a sugestão de formulação do skincare com os ativos cores. São 3, né? Os principais. Sim, os pode principais. Repetir? Pode. É o ácido hialurônico, PDRN e o GHK cobre. E o GHK cobre. Então, qual seria essa formulação que a gente vai deixar depois aqui na legenda, mas já para você saber que a gente vai deixar uma formulação. Eu pensei num sérum, então, né? Que sérum, principalmente para a nossa pele aqui, ele deixa mais sequinho, né? Usar à noite. Pode usar tanto de dia quanto de noite. Isso, porque ele é hidratante, ele protege a barreira natural da pele, ele é anti-aging, então ele pode ser usado tanto pela manhã quanto à noite. Aí pode fazer o PDRN 0,5%, o ácido hialurônico 2%
e o GHK cobre 2%. Isso, aí essa formulação no sérum já seria, a gente já Ótimo. teria o que tem de melhor que foi visto nessa expedição da Ásia. Isso, em quase todos os produtos eles trabalham bastante com isso. Ah, que legal. Bem, então aí você ficou com o presente, né, dessa formulação diretamente da Ásia, da Coreia do Sul, né, uma formulação aí disponível para você, para que você possa formular. Bem, então queria agradecer. Muito obrigado pela primeira vez aqui, tá, né, aparecendo, que venha mais vezes, que apareça mais vezes, que participe mais, é sempre bem-vinda aqui quando quiser fazer, a gente pode fazer uma dupla aqui. Eu gosto bastante de estar no laboratório. Mas que pode vir para cá e conversar e também bater esse papo, que eu gosto bastante de levar conhecimento, que é o que a gente tenta fazer, com seriedade, com responsabilidade, né? Levar informação como ela tem que chegar lá. Então, a gente tem alguns minutos aí para deixar alguma consideração final, algum recado, algum agradecimento, enfim. São alguns minutinhos, alguma frase, alguma coisa, pode ficar à vontade. Eu acho que é mais essa questão da gente conhecer outra cultura, né? Ver o que a gente pode melhorar, né? Não só na empresa, mas melhorar como pessoa mesmo, né? Essa questão da educação deles, que eu achei bem interessante, assim, o quão eles são educados e preocupados com o outro. Então, eles sempre estão pensando no outro, em tudo. Então, se eu vou usar besteira, eu vou usar um banheiro público, eu tenho que pensar que o outro vai usar depois. Então, ficou bem marcado, assim, da educação, do atendimento, né? Exato, do atendimento, do quanto eles querem ser solícitos, do quanto eles são simpáticos, né, com a gente, com o estrangeiro, tentam ajudar, né, eles são muito solícitos. Então, se a gente está com uma dificuldade na rua, eles percebem que a gente está com alguma dificuldade, eles param, né, perguntam se quer ajuda, a segurança, né, que a gente não tem, e ver que eles andam, né, na rua, tarde da noite, mexendo no celular, com um relógio. Então, isso pra gente acaba impressionando. E é isso. Então, tá ótimo. Bem, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado você que acompanhou a gente aqui nesse episódio do VicoCast. Obrigada. Não esquece de curtir, compartilhar, manda para aquela sua amiga, para aquele seu amigo que quer saber mais um pouco sobre a cultura coreana, sobre o Japão, sobre a China, tem alguma curiosidade. Então, comenta aqui, deixa seu comentário. Se inscreve no canal que você vai ficar sabendo de todas as atualizações aqui do podcast, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, até a próxima, tchau!